Eu vou te explicar nesse vídeo quem é o barraqueiro dentro de uma cela num CDP. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui dentro do YouTube falando sobre o sistema prisional. Hoje eu quero explicar para você com um pouco mais de detalhes como é que funciona a função do barraqueiro, quem é ele, como é feita essa seleção, explicar algumas questões aqui relacionadas ao cotidiano do sistema prisional. Vamos então aqui organizar a informação sabendo quem é o barraqueiro, né? Muitas pessoas às vezes ouvem o termo, isso aqui é no estado de São Paulo, talvez esse nome possa ser diferente no estado do Rio de Janeiro, em outros estados da nossa federação, mas em São Paulo o barraqueiro é aquele cara, aquele preso que vai ficar responsável para distribuir a alimentação para os demais presos. Por exemplo, quando o setor distribui, vamos pegar a primeira refeição do dia, né? Quando vai distribuir o café da manhã. Na hora que vai ter essa distribuição dessa primeira alimentação, precisa ter ali uma garrafa PET para receber o café, para receber o leite, você precisa pegar os pães. Então toda essa primeira organização que vem do setor e vai entregando cela por cela, tem que ter um preso responsável para poder realmente organizar. Porque aqui eu estou pegando como exemplo o CDP, um centro de detenção provisório. Depois que ele recebe essa alimentação, o que ele tem que fazer? Depois ele tem que distribuir para cada preso. Então a função desse nome barraqueiro é um preso, é responsável pela organização e a distribuição da alimentação dentro de cada cela. E além das 3 refeições, novamente falando sobre o CDP aqui, acontece em alguns casos quando vem o Sedex, então quando chega, por exemplo, bolacha, achocolatado, quando chega ali uma quantidade de recursos alimentares que a família manda, ou até mesmo no dia da visita, por exemplo, depende muito ali do combinado de cada cela, mas pelo menos na época que eu passei era assim, guardava-se nessas bolachas, esse achocolatado, depois esse barraqueiro, o que ele fazia? Ele formava uma espécie, a gente chamava em São Paulo de subidinho. O que era subidinho? Tipo um lanche da tarde, um lanche da noite, depois da janta, por exemplo, ele pegava ali algumas bolachas, então vamos imaginar que ele tivesse ali uma quantidade X de bolacha, ele dividia tudo igual, aquelas bolachas, dividia também a quantidade, vamos supor, de achocolatado para cada preso daquela cela. Ah, Arquimedes, e se o preso de repente não tem visita e não tinha Sedex? Ele mesmo assim vai comer as bolachas, vai receber esse lanche adicional? Como eu estou dizendo, pessoal, existem exceções no sistema prisional porque não é uma regra geral que vai acabar abrangendo todo o sistema, mas a maioria das situações há essa fraternidade na hora de você realmente dividir as bolachas. Ah, Arquimedes, mas eu quis saber na penitenciária ali ou em outra cadeia que é diferente. Bom, é como eu estou dizendo, toda regra tem a sua exceção. E a rotina do barraqueiro é uma rotina bem complicada, assim, o preso ele tem que realmente querer estar fazendo aquela atividade, porque, ó, vou dar um exemplo. Quando ele vai receber o café da manhã, então em torno de 7 horas da manhã, normalmente, não é que é uma regra que ele é obrigado, mas normalmente funciona dessa forma. Ele toma o banho, né? Então ele acorda um pouquinho mais cedo, toma a ducha ali no barraco, manter a sua higiene sempre em perfeito estado, porque é o seguinte, mano, vagabundo dentro da cadeia ele fica só observando. Por mais que o cara tá ali fortalecendo, dando uma força para distribuir a alimentação, às vezes tem sempre aqueles caras forgados dentro da cela que fica tipo registrando, querendo, né, mano, caçar assunto no sistema. É cadeia, tá ligado? Cadeia é um lugar bem cabuloso. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha história dentro do sistema prisional, recomendo você a leitura do livro Lodebar, Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Arquimedes, como é que eu faço para ter o seu livro? Aqui abaixo, no primeiro link na descrição, tem o meu site, arquimedesnicastro.com.br. Você clica lá, o site está todo reformulado, tá bem legal, tem cursos, tem outros tipos de e-book falando sobre o PCC, falando sobre facções no estado, em todo o nosso estado, no Brasil inteiro. Tem muita coisa legal. Quero te convidar a ir lá no meu site, arquimedesnicastro.com.br, link aqui embaixo na descrição. Então, retomando novamente a questão da rotina, então o barraqueiro ele tem que estar ali sempre com a higiene em dia, né, e fazendo essa rotina. Então de manhã ele recebe o café da manhã, na hora do almoço aí, em torno de 11h30 recebe o almoço e em torno ali de 4, 5 horas da tarde ele recebe a janta. E quando tem essa alimentação opcional, que seriam as bolachas e outros itens que chegam pela visita, ele também pode, vamos supor, às 18 horas, 19 horas,
preparar ali o que a gente chamava na gíria como subidinha, que é como se fosse um lanche da tarde. Aí talvez você pergunta assim, pô, mas então qual que é o benefício do cara fazer parte, né, e ser o barraqueiro, o cara que cuida e tem a responsabilidade de conduzir a alimentação dentro da cela? Isso depende muito de cela por cela. Por exemplo, nos barracos e nas celas que eu passei, a gente fortalecia o barraqueiro, fortalecia tipo com maço de cigarro, ou a gente ali, não que era obrigado, mas a gente tinha um combinado ali, pô, o cara tá fortalecendo nós, vamos fortalecer aí, rapaziada, cada um dá um maço, sei lá, tinha um combinado e a gente fortalecia ele também, porque era uma atividade que, querendo ou não, ele tinha que ter uma certa responsabilidade e desgastava. Então havia ali uma espécie de troca, né? Ele prestava esse serviço, que não deixa de ser um serviço, de organizar toda a alimentação da cela, e a gente depois fortalecia ele também. Mas como eu tô dizendo, esse benefício não é uma regra geral, tá, gente? Isso vai depender muito. Por exemplo, eu já vivi em pavilhão que tinha outras celas que os caras não faziam isso. O cara, se quisesse ser barraqueiro, não tinha fortalecimento nenhum. Então o que eu tô dizendo para você aqui é que situações que podem acontecer, mas não é uma regra exata. Outra coisa bem interessante que acontecia, por exemplo, na questão da alimentação, né, falando aqui do barraqueiro, era as trocas. Como assim, Arquimedes? Trocar alimento na cadeia procede? É que você está trocando e negociando a alimentação. Mas vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um preso não comesse pão, né? Pãozinho que era, por exemplo, chamado em São Paulo de marroquinho, né? Então ele não comia ali o pão. O que acontecia? Pô, cara, você não quer fazer aqui um fortalecimento? Eu não como pão, você não troca aí pela, sei lá, pelo café, você não troca pelo leite. Essa negociação era uma negociação um pouco complicada, porque poderia gerar ali algum tipo de ideia, por isso que tinha que ter muito cuidado, muita cautela para não ser interpretado como uma negociação. Por mais que fosse um negócio, olha como é que é contraditório. Por mais que fosse um negócio, tinha que ter todo um cuidado de usar um outro termo, né, tipo fortalecimento, para não ser enquadrado ali e você tá tipo comercializando a própria alimentação do sistema. Tipo, são as regras dentro da cadeia, né? Por isso que eu falo, o universo prisional, ele tem ali as suas condutas, as suas leis, a sua forma de você, né, conviver naquele cenário. E tinha a questão da doação. Eu até gravei esses tempos atrás, coloquei um corte lá no meu TikTok sobre o preso quando ele chega, que muitas vezes ele é usuário de crack, e falei que o cara comia 15 marmitex, aí o cara falou, como o cara come 15 marmitex? Né? Uns haters idiota pra caramba, é cara que não conhece o sistema, não sabe como é que funciona e fala um monte de bobagem, mas eu tô acostumado com o hater. Aí ele comentou assim, como o cara come 15, sendo que dizem que falta comida no sistema? Mano, tem cara que no CDP, por exemplo, que acontecia mais isso no CDP, que ele não comia a alimentação, que a gente chamava de boy, ele não comia aquele marmitex, e às vezes sobrava 10, 15, 20, de um universo ali de 200 presos, às vezes sobrava 10, 15, 20 marmitex e ficava como uma espécie de doação. E aí, galera, alguém quer comer mais uma, tal, distribuía ali entre os presos. Então, quando a gente chamava o cara de 13 boia, 15 boia, era justamente essa questão, às vezes, do cara não querer comer a alimentação por ansiedade, qualquer tipo de problema que ele tivesse, acumulava-se esses marmitex e aí sim era entregue como uma espécie de doação. É que tem caras que são os haters que a burrice é um negócio muito louco, cara. É tipo um câncer, tá ligado? Uma pessoa, quando ela é muito burra, não consegue entender o contexto da parada. Mas enfim, normal. E como era feita a escolha? Por exemplo, como é que escolhia um preso para ser o barraqueiro? Normalmente poderia ser levantado ali dentro de uma ideia, dentro do barraco, alguém quer se habilitar, né, para conduzir a barraca, alguém quer fortalecer. Às vezes acontecia dessa forma, às vezes o próprio preso não tinha ninguém, o cara falou, não, eu conduzo aqui a barraca. Então essa eleição, logicamente, tinha um critério, saber se o cara ele tinha postura, se ele tinha proceder. Tem também dentro do sistema prisional aquele que é chamado de lambão. O que seria o lambão? Seria aquele cara que ele pega a alimentação que não é dele e come sem o consentimento. Lembra que eu falei da doação? A doação, firmeza. Mas tinha os caras que não têm postura dentro do sistema. E até hoje tem muito cara sem postura. O cara vai lá, come um pão que não é dele. Tipo, veio 20 pães, tem 20 presos. Isso quer dizer que ele só tem um pão. Ele não tem 2 pães. Então acontecia muito do cara ser o lambão, comer a cota do outro, e ele entrava num puta de um problema, entrava numa ideia pesada lá dentro depois. Então essa questão do barraqueiro tinha que ter também isso, o cara ter postura, proceder, ser pulso firme para poder realmente ali organizar a parada e não deixar na banguela. Infelizmente a vida ela precisa de algumas regras. Se você deixa tudo à solta, né, meu, o ser humano ele não sabe lidar. Quando você dá muita liberdade pra ele se perde, né? E você assistiu o vídeo até aqui, ainda tem mais conteúdo pra eu contar pra você e você não apertou o botão do like, hein? Caramba,
eu gravo, eu produzo, faço tudo bonitinho aqui para você assistir um conteúdo legal no YouTube e você não aperta só o botão do like. Aí está de sacanagem, né, meu? Agora, se você quiser coroar ainda mais o nosso trabalho, se inscreva no canal para receber as notificações. E é claro que o seu comentário aqui é muito bem-vindo para fortalecer o nosso engajamento. Aqui embaixo eu leio todos os comentários. Muito bem, eu quero fazer um ponto aqui importante, que seria a questão de entender a dinâmica. Pessoal, eu venho aqui no canal sempre trazendo a organização de forma um pouco mais organizada, porque o conteúdo do sistema prisional é um tema muito amplo, muito aberto. E o que eu estou fazendo com esse canal? Tentando organizar as informações, tá? Quando eu faço toda essa questão explicando o barraqueiro, eu tenho como foco o CDP. Em penitenciária também tem barraqueiro, mas às vezes não há essa mesma dinâmica, esse mesmo mecanismo, porque pode acontecer numa penitenciária, vamos supor, ter só 4 presos na cela, um exemplo, e ali não precisa ter o barraqueiro, os próprios presos ali entre os 4, eles se organizam, não precisa ter alguém para organizar a alimentação. Também não existe isso, ou existe muito pouco em semiaberto, entende? Por isso que eu estou pedindo para você compreensão, para quando eu estar falando de um determinado assunto aqui, eu pego um tema específico e explico, ó, nesse sistema funciona dessa forma. Quando a gente for falar de penitenciária, dessa outra forma, porque senão fica um assunto muito solto. E antes de caminhar para o final, eu queria passar um salve que nós recebemos aqui. Se você quiser mandar um salve, entre em contato com a gente, manda lá no nosso WhatsApp que eu vou colocar o seu salve aqui no canal. Vamos passar o salve de hoje. Johnny Walker, diretamente do extremo da Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, e eu estou ligado no Papo Reto. Um forte e leal abraço, muito obrigado por você ter gravado um vídeo aí da sua cidade, da sua quebrada e ter mandado um salve aqui pra gente. Grava um vídeo aí da sua quebrada, falando que você assiste o Papo Reto aqui, que com certeza eu vou ter o maior prazer de divulgar a sua quebrada aqui no canal. E aí, sabia como é que funcionava o barraqueiro? Soube de alguma informação nova? Gostaria novamente de reforçar. Comenta aqui, quero saber o que você pensa sobre esse tema. E não se esqueça de visitar lá o meu site, que também está aqui abaixo na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até o nosso próximo encontro. Valeu!